Todos pensavam que ele era só um garoto comum, mas se tornou dono de 2 djinns poderosos e conquistou os 7 mares. Sinbad é uma criança milagrosa, nascido na Partívia, filho de Badr, um ex-soldado, e de sua esposa, que tinha umas sobrancelhas bem marcantes. O mundo antigo deles é repleto de guerras e política, e vários países se esforçam muito para aumentar sua riqueza e influência. Quando Sinbad nasceu, as borboletas de luz, as Rukh, que guiam o destino do mundo, dançaram, e as grandes potências sentiram sua presença. Eles perceberam que alguém havia nascido com um poder tão grande, capaz de mudar o destino do mundo. Uma chuva de meteoros irrompeu nos céus logo após seu nascimento, e o mundo inteiro pôde ver o indício do milagre que acontecera naquela noite. Alguns anos se passaram desde então, e Badr, um herói de guerra, tenta cortar qualquer ligação com sua vida passada cheia de violência. Ele foi fundamental na vitória da Partívia nas guerras recentes, mas se recusa a aceitar sua recompensa, pois ver a guerra brutal de perto o transformou. Agora ele só quer viver uma vida pacífica e honesta como pescador. No entanto, durante uma viagem ao mar, ele descobre que o pequeno Sinbad acabou entrando no barco sem que ele percebesse. Badr fica preocupado, pois o mar é perigoso, e decide levar seu filho travesso de volta à costa. Contudo, uma tempestade logo se aproxima e eles se perdem no mar. Badr faz o possível para combater a tempestade e encontrar uma saída, mas então, de repente, Sinbad aponta numa direção oposta à que ele estava seguindo. Ele pede ao pai para virar para aquele lado, e Badr decide ouvir uma criança. Afinal, por que não? Surpreendentemente, eles acabam escapando da tempestade. Badr percebe que seu filho pode ter um poder especial que o permite escolher o destino certo, e acredita que ele pode desviar o mundo do caminho da ganância e da violência. 2 anos se passaram, e Sinbad agora tem 5 anos. Ele visita o pai na praia todos os dias, levando-lhe o almoço. Sinbad é realmente fascinado por velejar e pescar, e vive pedindo a Badr para deixá-lo ir junto. Badr recusa, dizendo que ele ainda é muito jovem para isso, e promete ensiná-lo tudo quando ele for um pouco mais velho. Eles se sentam na praia para almoçar quando um grupo de pessoas se aproxima e começa a falar mal de Badr. Eles o chamam de traidor por se recusar a se juntar à guerra e por não apoiar seu país e a vitória. Badr sabe que a prosperidade trazida pelas guerras anteriores se foi, mas, apesar disso, as pessoas estão presas à ideia de orgulho nacional e de vencer a guerra. Ele ri deles e diz que não quer mais participar de derramamento de sangue inútil, não se importa com o que acontece com o país agora, só quer viver uma vida pacífica com sua família amorosa. O grupo desordeiro o insulta e o espanca, e Badr os deixa espancá-lo até a inconsciência, sem tentar se defender. Ele acorda algumas horas depois e encontra um Sinbad preocupado olhando para ele. Badr finge que nada aconteceu, pega a comida da praia e começa a comê-la. Afinal, a higiene não tinha sido inventada naquela época. Sinbad está irritado com o pai, pois acredita que ele é um covarde por apanhar como um perdedor, quando poderia ter vencido todos. Badr tenta ensinar ao filho que lutar não é a solução, mas Sinbad não quer falar com ele. Ele grita que o pai é um fracote e corre para casa. À noite, a família se senta para jantar, e Sinbad ainda está chateado. Badr pede a Sinbad para ir buscar água no poço, pois até crianças podem fazer isso. Sinbad declara que é um homem de verdade, ao contrário de Badr, e sai de casa. A esposa de Badr, essa, está preocupada com o fato de as pessoas o chamarem de traidor agora, mas ele não se importa. Ela lhe diz que isso também diz respeito a ela e a Sinbad, e que a vida deles continuará a ficar difícil se as coisas permanecerem assim. Além disso, eles mal têm comida para sobreviver. Antes que Badr pudesse responder, Sinbad voltou, dizendo ao pai que encontrou algo perto do poço. Acontece que era um homem loiro ferido, e Badr o resgata. O homem acorda no dia seguinte e agradece a Badr e a família por salvarem sua vida. Badr afirma que seu filho foi quem o encontrou e o bruto loiro também o agradece. O homem se apresenta como um mercador viajante cujo navio naufragou e ele se feriu. Badr aceita a história dele, apesar de ser um tanto suspeita, enquanto sua esposa acha que eles deveriam expulsar o homem, pois não podem cuidar dele com suas finanças. No entanto, Sinbad fica extremamente confortável perto do bruto loiro, por alguma razão. Ele sobe na cabeça dele e pergunta por que seu cabelo é dourado. E o homem responde que existem muitos países no mundo lá fora, com diferentes tipos de pessoas. Sinbad fica realmente fascinado com a ideia de explorar o mundo, ouvindo suas histórias que parecem pura fantasia. É essa diz a Badr que ele deveria pedir ao refugiado para encontrar um novo lugar para morar, já que eles nem têm comida suficiente para si mesmos. Depois de ouvir o conselho da esposa, Badr decide fazer exatamente o oposto, e convida o homem a ficar em sua casa pelo tempo que for necessário para ele se recuperar. Essa fica chocada e acredita que seu marido perdeu uma perna e todo o seu cérebro na guerra. O homem loiro lentamente começa a se tornar um bom amigo de Sinbad, contando-lhe histórias de ninar sobre continentes distantes e vastos, os lugares misteriosos que visitou e as pessoas estranhas que conheceu. Um dia, quando Badr está fora, o sujeito arruma suas coisas e diz a essa que já descansou o suficiente e agora vai embora. Antes que ele pudesse partir, porém, alguns guardas chegam procurando por um espião inimigo. Eles empurram essa para o chão. Mas então, de repente, o interruptor do homem loiro é acionado e ele se transforma numa máquina de matar. Essa começa a gritar, o que acorda Sinbad, e quando ele sai, vê o bruto loiro coberto de sangue dos soldados mortos ao seu redor.
Ele rapidamente agarra Sinbad e o leva para o centro da vila, ameaçando matá-lo se as pessoas não lhe derem um barco com comida e dinheiro. Sinbad pergunta por que ele está fazendo isso, pois pensou que eles eram amigos. Mas o homem lhe diz que é um espião, e nada é mais importante para ele do que sua missão. Essa chora e implora as pessoas para ajudar seu filho, mas todos desviam o rosto pois não querem ajudar a família de um traidor. O bruto está prestes a fugir do local quando Badr sai da multidão e pede para ele soltar seu filho, mas ele se recusa. Badr se ajoelha, pois não tem outra perna, e implora para ele soltar seu filho, mas o bruto lhe diz que isso é pelo seu país. Badr lhe diz que se ele se render à Partívia e lhes der todas as informações que tem, ele estará nadando em luxo, mas o homem se recusa a fazê-lo e aponta sua espada para Sinbad novamente. Isso deixa Badr furioso, e ele corre em direção ao homem e o esfaqueia no coração antes que ele possa sequer piscar. Ele abraça o filho, dizendo que tolerará qualquer coisa, mas não que sua família seja ferida. Sinbad só consegue chorar ao ver o homem loiro morrer e diz que gostava muito das histórias que ele contava. No dia seguinte, Badr é levado pelos guardas por dar abrigo a um espião inimigo em sua casa. Ele é arrastado pela vila, espancado e machucado por causa da tortura. É recrutado à força para a guerra novamente e enviado para as linhas de frente, deixando Essa e Sinbad para se defenderem. Eles choram enquanto ele parte e os aldeões mandam que saiam, pois também são membros da família de um traidor. No entanto, Badr se levanta uma última vez e diz a todos para não ferirem sua família. Ele joga fora as roupas do corpo, revelando os terríveis ferimentos que recebeu na guerra, e diz a eles para lembrarem que isso é algo que idolatram. Badr pede ao filho para ser um homem e cuidar da mãe, e parte para a guerra com isso. Alguns meses depois, a notícia de sua morte chega, e num caixão, sua espada é devolvida à família. 9 anos se passaram desde aquele incidente, e agora Sinbad é um adolescente de 14 anos, pronto para enfrentar o mundo. Entre os dois impérios, há uma masmorra que dizem ter um poder além do conhecimento humano. É um lugar que tanto o Império Partívio quanto o Império Rim tentaram conquistar para vencer a guerra. Ambos foram mal sucedidos, pois quem entra na masmorra nunca mais volta. Numa cidade chamada Cantácia, a carroça de um mercador é parada por um grupo de ex-militares que tentam roubá-los. Eles são rapidamente derrotados por Sinbad. Os mercadores lhe oferecem suprimentos em troca de tê-lo salvado. Na parte de trás da carroça, eles encontram um viajante chamado Yunnan escondido em algumas cestas com frutas. Ele leva Yunnan de volta para casa e lhe oferece um lugar para ficar, o que ele aceita. Na vila, ele é amado por todos e os ajuda a cuidar do lugar. Yunnan fica muito comovido com sua bondade para com todos ao seu redor, especialmente sua mãe, que adoeceu após a morte de Badr. À noite, um grupo de soldados, junto com seu comandante, Draibel, segue em direção a Tissim para trazer Sinbad, que tem evitado seu recrutamento para a guerra. No dia seguinte, antes de Sinbad sair para o trabalho, ele diz a Yunnan que pode ficar o tempo que quiser, que por sua vez lhe diz que continuará sua jornada depois de fazer um tour pela vila. Depois que ele sai, essa conta a Yunnan tudo sobre seu filho, como ele cresceu para ser exatamente como o pai e ama sua família com a mesma paixão. Ela lhe conta como seu marido acreditava que Sinbad tinha o poder de mudar o destino. Ela lhe diz que sente que o está impedindo de seguir seu verdadeiro chamado. Ela pede a ele para guiar Sinbad, já que ele tem mais experiência como viajante, e ela confia nele para isso. Al-Anan chega e diz aos dois que Sinbad foi capturado por alguns soldados militares. Draibel o ordena a se juntar ao exército. Ele se recusa, e lhes diz que não são ferramentas para ele, e que não se juntará à guerra que ceifou a vida de seu pai e de muitos outros homens da vila. O povo da vila concorda com ele. O comandante não recua, e o ameaça, dizendo que se ele não se juntar ao exército, tanto ele quanto sua mãe serão mortos por traição. Mais tarde, ele explica a Yunnan que entrar para o exército significa ser enviado para a masmorra, o que é basicamente uma sentença de morte. E para ele, não se juntar ao exército significa ser morto também. Ele explica que não pode morrer ainda, pois tem que cuidar de sua mãe e de todos os outros na vila. Essa guerra sem fim deixou seu império em ruínas, e ele quer melhorá-lo. Yunnan lhe diz que ele deveria ir para a torre. Se o império está realmente em ruínas, então ele deveria obter o poder da masmorra para se tornar rei e salvar o império e o mundo com suas próprias mãos. Ele lhe diz para aceitar seu destino e obter o poder de um rei. Depois de lhe dizer isso, ele desaparece. Sinbad aceita suas palavras e decide ir para a torre, mas não consegue falar com a mãe sobre isso. Sua mãe, já suspeitando de sua decisão, lhe dá a espada do pai para levar consigo. Fora da masmorra, Draibel está se preparando para entrar com seu exército, mas antes que ele possa fazer isso, Sinbad chega e anuncia na frente dos militares que tomará o poder da masmorra para si, para salvar o império e mudar o mundo. Deixando os militares para trás, ele corre para dentro da masmorra. Lá dentro estão as ruínas de uma bela cidade que foram tomadas por dragões. Sinbad fica admirado ao olhar a cena maravilhosa ao seu redor, e então, de repente, ouve os gritos de homens. O exército de Draibel está sendo atacado por dragões, e todos são mortos. Ele está lutando contra um dragão que o empurra para uma beirada e quase o mata, mas ele é salvo por Sinbad, e os dois escapam juntos.
Eles estão discutindo quando o Rei dos Dragões voa sobre eles. Vão para seu covil e encontram o Rei dos Dragões cercado por todos os outros dragões e Jaizeres. Atrás do dragão há uma porta. Draibel sugere usar Sinbad como isca, mas ele se recusa. Ele pergunta quantos soldados foram sacrificados antes, e Draibel lhe diz que não importa, pois morrer pelo país é a maior honra de um soldado partível. Ele deixa Sinbad para trás e vai sozinho para chegar à porta. Assim que ele chega lá, a porta não abre e ele é avistado pelo rei. Sinbad o salva, mas Draibel pede para ele matá-lo, pois ele se acovardou diante do inimigo e falhou como soldado. Sinbad lhe diz que não querer morrer não é vergonhoso, e que é humano fazer isso. Que ele é um humano antes de ser um soldado. Ele lhe diz que nem o imperador nem os militares têm outra coisa a não ser enviar seu povo para morrer. Ele quer mudar isso e criar um país que proteja seu povo. Ele então pega o escudo e usa os Geyseres para subir alto no céu, enquanto desvia do sopro de raio do dragão e o mata. Ao matar o dragão, eles ganham chaves para abrir a porta. Ambos a atravessam juntos e se apoiam mutuamente enquanto derrotam muitos monstros. Ao longo do caminho, ambos formam um laço e percebem que as opiniões que tinham um do outro estavam erradas. Eles chegam a um templo onde Sinbad encontra uma lâmpada mágica que contém Baal, o gênio da ira e do heroísmo, que tem o poder de fazer um deles seu mestre e dar-lhe o poder do rei. Os dois lutam um contra o outro para tomar seu poder. No final, o vencedor é Sinbad. Fora da torre, os soldados do imperador estão esperando para tomar o poder e o tesouro da masmorra daquele que o reivindicar. Sinbad se recusa e se declara contra o imperador. Eles tentam atacá-lo, mas ele escapa com a ajuda de Yunnan, que o ensina a desbloquear seus poderes. Badr e Tissain descobrem que ele esteve na masmorra por 2 meses e que a saúde de sua mãe piorou nesse tempo. Ao visitá-la, ela pensa que ele é o pai dele e começa a contar-lhe tudo sobre o quanto Sinbad cresceu. Ela lhe diz que Sinbad pegou sua espada e partiu para uma aventura. Ela está orgulhosa de como ele cresceu para ser exatamente como o pai e o ama muito. Logo depois de dizer essas palavras, ela falece. Ele agora é famoso em todo o Império, tanto como herói por derrotar a masmorra, quanto como traidor do Império. Ele vive num barco, viajando pelo mundo para mudá-lo. Depois que Sinbad derrotou a masmorra, muitas outras como ela apareceram em todo o mundo. Muitas pessoas tentaram derrotar essas masmorras, mas nenhuma conseguiu. Ele agora é conhecido como o capturador de masmorras, e está atualmente perdido num lugar chamado Imuchak, onde encontra Hina e Papirika lutando contra o Narval Abari, mas logo são dominados por ele. Contudo, antes que o monstro possa matá-los, Sinbad chega bem na hora, matando a criatura e salvando-os. Draibel recebe outra chance de provar seu valor por seu irmão Barbarossa. Ele, junto com as forças secretas do Imperador, Shamlash, são enviados atrás de Sinbad para matá-lo e recuperar sua espada. Sinbad diz a Hina que ele é corajoso por enfrentar uma fera tão grande com apenas um arpão. Logo, Papirika acorda e parabeniza o irmão, e diz a Sinbad que ele ajudou o irmão dela, uma criança, e já que ele derrotou o Narval, ele pode finalmente escolher um nome de guerreiro. Sinbad pede que lhe contem mais sobre Imuchak e seu governante. Eles lhe dizem que o pai deles é o chefe, e ele pede que o levem com eles. Hina o avisa que o povo de Imuchak não é acolhedor com forasteiros. Ele lhes diz que isso não o incomoda e que ele quer conhecer novas pessoas e experimentar novas culturas em sua aventura para mudar o mundo. Eles o levam de volta à vila para encontrar o chefe. A vila está se preparando para Maheragan, uma festa para celebrar Hina por se tornar um guerreiro. O chefe diz aos filhos que descobriram uma masmorra e que ele planeja enviar alguns de seus homens para lá. Sinbad o avisa e diz para ficar longe dela, enquanto também revela seus poderes e como os obteve. Naquela noite, ele é atacado pelo chefe de Shamlash, Jafar. Sinbad o derrota, mas ele consegue escapar e promete ser quem o matará. Hina, sentindo-se culpado por não ter matado o Narval e enganado a todos, decide entrar na masmorra e provar ser um verdadeiro guerreiro. Sinbad vai atrás dele para mantê-lo vivo, com o Shamlash em seu encalço. Dentro da masmorra, Hina é atacado por um grupo de borboletas carnívoras e pula num rio para se salvar. Ele entra na sala com a porta que leva à Sala do Tesouro, onde derrota o monstro, mas é confrontado por Jafar, Videl, Mulhado, Draibel e Falon. Sinbad chega e o salva antes que a luta comece. Eles logo são dominados e escapam para a água. A água é congelada por Falon, e eles mal conseguem escapar. Antes de entrar pela porta, Falon dá aos membros de Shamlash algumas poções de cura. Draibel desconfia da poção, mas não comenta sobre isso. Dentro do templo, Draibel invoca o gênio conhecido como Valifor. Ele revela que Falon é uma bruxa e a bane da masmorra, deixando apenas Idol para trás. A bruxa é revelada estar trabalhando para o irmão de Draibel, Barbarossa, que pretende tomar o poder do rei para si. Draibel tenta reivindicar o poder de um rei, mas é considerado indigno. Logo, Hiro e Hina também chegam, e Valifor lhes diz que quem capturar Minifor pode ter seus poderes, mas se não conseguirem, ficarão presos na masmorra para sempre.
Todos tentam capturá-lo por conta própria, mas não têm sucesso. Sinbad diz aos outros que a única maneira de capturá-lo é trabalhando juntos, e para dar a todos uma chance justa de capturá-lo, ele não participará. Quando os outros ficam desconfiados, ele lhes diz que já tem um Genie. Sinbad acaba enganando os outros para ajudá-lo a pegar Minifor. Ele lhes diz que seu plano para o poder é maior do que todos os poderes deles combinados. Então ele revela seu plano de usar o poder do recipiente do rei para criar um novo país que mudará o mundo, e pede aos outros para se juntarem a ele numa aventura ao redor do mundo. Antes que possam dar sua resposta, Jafar e seus homens são dominados pelo poder do Hulk negro e transformados num demônio. Valinfor lhes diz que a única maneira de impedir que o demônio se forme completamente é matar todos os recipientes com o poder de Baal, mas Sinbad se recusa e anuncia que salvará todos os seus camaradas. Sinbad, Hina e Draibel lutam contra o demônio. Draibel os comanda a derrotar o monstro e sobreviver. Valinfor discorda e lhes diz que os humanos que o demônio tomou como recipiente estão vivos em seu peito, e que a única maneira de derrotá-lo mantendo os outros vivos é dar um único tiro poderoso através de seu centro. Todos os três homens trabalham juntos e ajudam a dar a Sinbad uma chance de usar seus poderes contra o demônio. Quando ele está prestes a matar o demônio, a bruxa criminosa envia uma de suas manifestações e tira sua espada. Através da manifestação, Barbarossa revela a Draibel que ele foi anunciado como morto ao Império e que é uma vergonha para a família Draibel. Draibel perde toda a esperança, mas Sinbad se recusa a desistir, mesmo quando Hina é capturado pelo demônio, e ele é espancado severamente por ele. Hina, inspirado por ele, escapa do demônio e com a ajuda de Draibel, o derrota. A luta não acabou, pois o demônio tenta se ressuscitar usando o chefe como seu núcleo ideal. Valinfor lhes diz que se derrotarem o demônio matarão o garoto. Sinbad tenta puxar Jafar para fora do demônio para salvá-lo. Ele é avisado de que ao fazer isso pode ser morto, mas ele diz que fará qualquer coisa para salvar seus camaradas. Ele é transportado para dentro das memórias do garoto, onde Baal lhe diz que ele deve falar com ele e salvá-lo, ou então Jafar cairá na escuridão e nunca mais voltará. Lá dentro, Jafar conversa com seu eu mais jovem, que chora e chama pelos pais que ele mesmo matou. Jafar diz a si mesmo que não adianta chorar, pois eles não têm mais um lar. Ele teve que matar os pais, não havia outra escolha. Sinbad abraça Jafar e promete que lhe dará um lar que o salvará, e que ele não precisará mais sobreviver sozinho. Ele usa seus poderes para salvá-lo de cair na depravação e se tornar um demônio. Depois de todos salvos, Valafor pede que escolham o receptáculo do rei entre eles, e eles escolhem Sinbad. Todos aparecem fora da masmorra, onde o chefe Imuchak os aguarda com seu exército. Dragal decide voltar ao Império, sabendo que é um risco e que seu irmão pode matá-lo por traição, mas ele arrisca, pois tem alguém para proteger em casa. Antes de partir, recebe a bênção do Magoi do Rei e de seus Genies. Ele é o primeiro guerreiro a obtê-lo, mas ainda não sabe como usá-lo. Hina finalmente participa da cerimônia e recebe o nome Hina-Ho-Ho, sendo reconhecido como um nobre guerreiro Imuchak. Enquanto todos celebram, Hina conta ao pai sua decisão de servir Sinbad e viajar o mundo com ele. O pai confia na decisão e lhe dá permissão. Logo depois, Hina e Sinbad visitam o rei do clã Imuchak, para que Hina peça a mão de sua filha Hurumu em casamento. Embora o rei não esteja satisfeito com Hina agora, ele confia em suas palavras de que ele se tornará mais forte e próspero com Hurumu. Ele lhes dá suas bênçãos e com isso, Sinbad e seus amigos deixam a terra dos Imuchak, embarcando na jornada para se tornarem mercadores. No navio dos Imuchak, Hurumu ensina Sinbad e Jafar sobre o que devem aprender para serem mercadores. Jafar acha que agir como vendedor não combina com ele, e chama Hurumu de velha bruxa quando se cansa das lições. Ele leva um golpe Karat no rosto e ela começa a repreendê-lo sobre sua conduta como mercador. Logo, Sinbad também é alvo, e junto com Jafar, ele também se esforça para acompanhar as lições de Hurumu. Eles estão exaustos quando ela termina, mas então descobrem as vantagens de ter uma mulher a bordo. Hurumu cozinha uma comida deliciosa, e Sinbad e Jafar sabem que nunca devem desobedecê-la. Eles começam a estudar seriamente depois disso, e enquanto isso, Hina convida os outros dois para beber com ele. No entanto, ao verem a versão demoníaca de Hurumu repreendendo e batendo em Sinbad e Jafar, eles desistem de qualquer plano de beber durante o dia. Muitos dias se passam, e finalmente, o navio chega ao primeiro reino em seu caminho. Sinbad sobe no mastro e exclama que chegaram ao Império Ren. O Império Ren é como o Império Romano de seu mundo, inigualável em riqueza e território. Sinbad e seu grupo chegam à cidade de Napolia, a capital comercial do mundo. Assim que veem a multidão de pessoas ansiosas reunidas em frente ao navio, Sinbad declara que farão negócios sem perder um momento. Ele monta a loja imediatamente e começa a atrair pessoas para comprar os produtos únicos da tribo Imuchak. As pessoas ficam curiosas, e Jafar mostra que eles têm os direitos exclusivos de vender os produtos Imuchak para o mundo.
Sinbad usa seu carisma para impressionar as garotas e a turma ao redor, para que comprem tudo o que puderem. Logo, 2 soldados chegam e exigem ver as licenças. Sinbad se desculpa, diz que ainda não se registrou e pergunta aos soldados sobre o procedimento de registro. Os soldados suspiram ao saber que ele é um novato total, mas dizem que ele deve ir à União de Mercadores de Ren, que gerencia e controla todo o comércio. Os soldados partem, e a multidão de pessoas ansiosas também se afasta da loja. De repente, um misterioso homem loiro de túnica azul se aproxima e pede para falar com o chefe da loja. Ele pede a Sinbad que lhe venda todas as mercadorias. Sinbad pergunta se não é contra a lei vender sem registro, mas o homem diz que é ilegal apenas vender ao público em geral. Ele afirma ter uma licença da União de Mercadores, então pode comprar os produtos legalmente. O homem diz a Sinbad que, já que ele veio do norte, seria uma vergonha voltar para casa sem vender muito. Sinbad ainda está incerto, mas Jafar aceita a oferta rapidamente. O loiro lhes entrega a declaração de venda e sai para buscar seus trabalhadores. Todos começam a falar que este é o melhor cenário, pois agora não precisam se preocupar com as vendas. O loiro logo retorna com um saco cheio de moedas de prata. Todos ficam felizes em receber o preço por suas mercadorias, mas à noite descobrem a verdade ao tropeçar na loja do homem. Ele está revendendo os produtos por 5 vezes o preço que eles cobravam. Todos pensam que foram enganados, e Sinbad entende o plano completo do loiro. Ele convoca uma reunião de emergência e diz que não tem escolha a não ser se registrar na União de Mercadores, pois não podem reclamar do homem revendendo seus produtos. Todos estão deprimidos por terem sido enganados, mas Sinbad joga o documento de venda para o alto, dizendo que essa é a graça de experimentar coisas novas. Ele diz que agora respeita ainda mais os mercadores, após aprender em primeira mão o quão astutos eles são. Ele diz que o dinheiro move o mundo e os mercadores movem o dinheiro. Então, basicamente, são eles que levam o mundo à prosperidade. Depois disso, Sinbad manda todos de volta a Imuchak para retornarem com mais mercadorias, enquanto ele fica para lidar com a União de Mercadores. Ele pensa que deve aprender tudo sobre o mundo e os negócios para se tornar um rei, mas então seu estômago lhe diz que deve comer primeiro. Ele só tem uma moeda de bronze que escorrega de sua mão e é pega pelo astuto mercador loiro de antes. Ele a entrega a Sinbad, e em vez de confrontá-lo, Sinbad o convida para jantar. No final, o homem se apresenta como Rashid, um comerciante de Balbad, a segunda nação mais rica depois de Rin. Vendo como Sinbad o trata com respeito, Rashid pergunta a Sinbad se ele percebe que roubou o lucro dele. Sinbad responde que não sabia o suficiente sobre negócios, então era óbvio que perderia para um veterano. É por isso que ele quer aprender mais sobre as nuances dos negócios com o mesmo homem que o enganou. Rashid fica impressionado com sua ambição e desejo de aprender, então começa a dizer que ele falhou em definir o preço correto para mercadorias que Ren nunca tinha visto antes. Sinbad nota o fluxo de Hook ao redor do homem e percebe que ele é mais do que apenas um mercador. Rashid até sabe sobre o chefe Imuchak e pergunta a Sinbad como ele obteve permissão para negociar as mercadorias, pois ele visitou a tribo para obter permissão e sempre voltou de mãos vazias. Sinbad se lembra das lições que Rumu lhe ensinou e apenas sorri ao dizer a Rashid que é um segredo comercial. No entanto, ele concorda em compartilhar esse segredo se Rashid se tornar seu parceiro e lhe contar tudo o que precisa saber sobre este país. Rashid diz ao garoto que ele é muito arrogante, mas está disposto a lhe dar uma chance. Sinbad então usa o poder de Valifor para congelar a bebida de Rashid e revela que conquistou uma masmorra. A atitude de Rashid muda de repente, e ele começa a tratar Sinbad com mais respeito ao ouvir as histórias de suas aventuras. Ele pergunta por que Sinbad está tentando ser um mercador, e Sinbad responde que planeja revolucionar o mundo. Ele declara que criará um país que mudará o mundo. Rashid diz que ele tem grandes ambições, mas ainda é imaturo. Ele se levanta e revela que, para entrar na União de Mercadores, Sinbad precisa de uma recomendação de um mercador registrado e 1000 moedas de ouro, algo que a maioria não pode pagar. Rashid desafia Sinbad. Se ele realmente acredita que pode realizar seus sonhos, deve conseguir 1000 moedas de ouro em um mês, e então ele escreverá uma recomendação. Enquanto Rashid parte, Sinbad percebe que este é o caminho que deve seguir para desvendar seu destino. Ele vai descansar em um quarto pago por Rashid e se pergunta qual é a verdadeira identidade do mercador. Ele então começa a se perguntar como pode ganhar 1000 moedas de ouro em um mês. Sabe que mesmo trabalhando como guarda ou ajudante em um restaurante, não ganhará mais que o salário mínimo. De repente, sua espada cai do lugar, e Sinbad vê Hook voando ao pegá-la, encontrando o caminho para ganhar dinheiro. Um mês depois, quando Rashid chega à cidade de Napolia, seu guarda lhe diz que há uma grande multidão reunida à frente. Eles vão até a multidão para verificar o que está acontecendo e encontram Sinbad em um telhado próximo. Ele começa a recitar a história das masmorras, cheias de armadilhas traiçoeiras e monstros perigosos. Ele conta sua história em terceira pessoa e descreve apaixonadamente como lutou contra um dragão gigante e o derrotou com sua espada.
Ele então invoca um raio para impressionar a todos, e eles o aplaudem enquanto lhe jogam moedas de bronze e prata. Sinbad as recolhe feliz e então nota Rashid na multidão. Rashid se aproxima e diz que foi uma ideia brilhante entreter as pessoas por dinheiro, e Sinbad o agradece, pois foi ele quem disse que suas histórias eram interessantes. Apesar disso, ele ainda não ganhou as 1000 moedas de ouro necessárias e pede a Rashid mais tempo. O mercador apenas acena para seu guarda, que traz uma bolsa gorda contendo 1000 moedas de ouro para Sinbad. Rashid diz que essa é sua taxa por ouvir a história e aceita a oferta de se tornar parceiro de Sinbad. Sinbad fica maravilhado com o gesto e pergunta quem ele realmente é. O guarda anuncia que o homem que se passava por mercador é na verdade Caim Rashid, o governante de Balbad. Enquanto isso, o navio do território Imuchak retorna a Rein. Jafar ainda está sobrecarregado pelas lições de Hurumu e pensa que ficar com Sinbad teria sido melhor. Ele faz uma birra e, para acalmá-lo, Hurumu diz que sabe o quão difícil é para ele estudar por causa de seu passado como assassino. Ela sabe que ele quer servir Sinbad e não ficar com livros inúteis, mas é exatamente por isso que ele deve aprender mais para se tornar útil. Hurumu de repente cai no chão e começa a tremer. Jafar pergunta se ela está bem, mas ela o choca ao revelar que está grávida e esperando um filho em breve. Hurumu explica que os Imuchaks têm um período de gravidez mais curto que os humanos normais devido ao clima rigoroso do norte, e ela planeja usar Jafar como seu assistente de parto e babá. Ela logo dá à luz um menino saudável, e Jafar tem dificuldade em ser babá de um bebê que é quase do mesmo tamanho que ele. Enquanto isso, Sinbad recebe a licença da União de Mercadores de Rein e agradece ao rei Rashid por toda a ajuda. Ele está ansioso para começar a fazer negócios logo, mas Rashid lhe diz que ele deveria continuar com suas performances por mais um tempo. Sinbad acredita que é desnecessário, e Rashid diz que ele ainda é um amador nos negócios. Ele não tem loja, armazém para guardar mercadorias, nem uma carruagem climatizada para transportá-las. Ele diz a Sinbad que também deve anunciar sua loja, o que exigirá muito trabalho duro. Rashid explica que há muitas instalações de entretenimento em Rein, das quais o Coliseu de Gladiadores é o mais notável. No entanto, Rashid não quer que Sinbad participe das batalhas de gladiadores, mas sim que use o teatro para divulgar sua aventura e loja. Enquanto ganha um bom dinheiro, Sinbad gosta da ideia e imediatamente corre para se preparar após agradecer a Rashid. Logo depois, ele chega ao grande teatro em Rein e registra seu show como o Capturador de Masmorras. Muitas pessoas duvidam do espetáculo, mas então, de repente, começa a nevar. Eles encontram Sinbad no telhado do teatro e ele saca sua espada para liberar um raio, o que assusta a todos. Depois que se acalmam e abrem os olhos, vem uma luz maravilhosa no céu e os flocos de neve cintilando enquanto caem. Com esses efeitos especiais, Sinbad começa a recitar sua história de captura da masmorra, emocionando sua plateia. Logo, Sinbad se tornou a maior estrela de todo o Império Rein, e ele tem shows diários com casa cheia no teatro. Enquanto ele retorna à estalagem com Rashid uma noite, ouve aplausos altos vindos de fora. Ele espreita pela janela da carruagem e vê o gigantesco Coliseu pela primeira vez. Alguns dias depois, o navio de Imuchak chega, e um dos guardas de Rashid, que agora serve como mensageiro de Sinbad, vem receber Hina e os outros. Hina e Hurumu ficam para descarregar suas coisas, enviando todos à frente na carruagem. Jafar e os outros chegam ao Coliseu, onde encontram Sinbad fazendo sua performance para uma enorme multidão. Jafar fica atordoado, e o mensageiro explica como Sinbad tem feito isso para arrecadar fundos e ganhar popularidade. Em toda essa confusão, o filho de Hina, Kiki, desce dos ombros de Jafar e se aventura no Coliseu. Ele começa a procurá-lo e ouve sua risada vindo do subsolo. Lá, Jafar fica chocado ao ver o menino nas mãos de um gigantesco monstro macaco. Ele entra em pânico ao ver isso, e a atitude do monstro muda de repente de amigável para raivosa. Jafar tem medo de enfrentar o monstro, mas ele se lembra de como Sinbad arriscou a vida para salvá-lo e decide fazer o mesmo por Kiki. Ele avança contra o monstro, desviando de seus ataques e balançando-se pela cela para atacá-lo por trás. Ele usa seu movimento especial para atingir o coração do monstro, mas os gritos do menino o distraem, e ele erra o alvo. O monstro agarra Jafar e o esmaga no chão, e ele percebe que não pode vencer. Ele então se lembra de como Sinbad prometeu dar-lhe um lar, e ele se anima, dizendo que não é mais o mesmo assassino de antes. Com a determinação de salvar Kiki, Jafar desperta o poder do receptáculo doméstico do Jin Bao. Com suas facas agora carregadas com magia elétrica, Jafar avança contra o monstro, bem quando ele está prestes a comer o menino. Ele usa um raio como corda para amarrar o monstro e então resgata Kiki antes de eletrocutá-lo. Ele cai inconsciente com isso, e logo depois, Sinbad chega. Quando Jafar acorda, ele primeiro se preocupa com Kiki, mas Sinbad lhe diz que o bebê está seguro. Jafar conta que estava lutando contra o monstro quando suas armas de repente começaram a brilhar. Sinbad percebe que, como o primeiro capturador de masmorras, Jafar é despertado como seu primeiro receptáculo doméstico, um guerreiro subordinado que pode emprestar seu poder.
Mais tarde, Hurumu trata os ferimentos de Jafar e o agradece por salvar Kiki, dizendo que ele é verdadeiramente seu primeiro filho. No dia seguinte, todos visitam a nova loja de Sinbad e ficam chocados, pois é um shopping inteiro. Eles estão confusos com o que aconteceu ali quando, de repente, Sinbad chega, usando 10 vezes mais joias do que um rapper americano comum. Ele diz a todos que esta é a sede da companhia de comércio Sindria, e que eles podem finalmente começar a fazer negócios em Reino. Sinbad agradece a Rashid por ensiná-lo tudo e o informa que ele estará retornando ao seu país, Balbad, agora. Ele o aconselha a escrever um livro sobre suas aventuras, pois seria um Harry Potter desta era. Rashid também o convida para seu país para fazer negócios mais tarde e então ele parte. Os amigos de Sinbad ficam chocados ao saber que ele estudou negócios com o rei de Balbad. Assim, a companhia de comércio Sindria começa a fazer negócios sérios. Sinbad também escreve sua autobiografia, como sugerido por Rashid, sem saber que um dia ela se tornaria a maior obra literária do mundo. Depois de algum tempo, Sinbad e seus amigos partem em uma nova jornada. Eles chegam ao Reino Assassino, cheio de terreno rochoso. Enquanto Sinbad, Hina e Jafar sobem pelo caminho montanhoso, Jafar explica que Sassen produz os melhores metais do mundo, mas não faz muito comércio internacional. Recentemente, eles começaram a aumentar suas relações comerciais com Rein, e essa é uma chance para a companhia de comércio Sindria se conectar com eles. Hina está preocupado em deixar a empresa para Vitol e Mahato, porque Hurumu não pode ajudá-los muito, já que está grávida de seu segundo filho. Sinbad diz para ele não se preocupar muito, pois Vitol e Mahato são bons em seus trabalhos. Eles continuam sua jornada e logo chegam a um penhasco de onde podem ver a magnífica capital do Reino Sassan. O Reino Sassan adora um deus antigo e proíbe qualquer contato com forasteiros impuros. Além disso, eles possuem conhecimento e tecnologia superiores ao resto do mundo. Quando Sinbad e seus amigos chegam à capital, ficam hipnotizados pelo nível de suas obras de metal. No entanto, as pessoas começam a fugir deles, chamando-os de forasteiros impuros. Até os guardas lhes dizem que não têm permissão para contatar os civis sem autorização e os levam ao escritório administrativo. O oficial se recusa a fazer qualquer comércio com forasteiros e diz que eles só forneceram alguns metais a Rein por causa da longa amizade entre as duas nações. Sinbad pede ao oficial que o esclareça sobre como ele também pode estabelecer relações amigáveis com Sassen. Ele declara que quer aprender e entender todas as culturas e crenças do mundo e pergunta ao oficial o que pode fazer pelo país deles. O oficial fica surpreso com isso, mas diz a Sinbad que se ele realmente quer ser amigo deles, deve visitar os cavaleiros Sassan, que são a elite governante do país. Sinbad e seus amigos chegam à cidade bem a tempo de ver a procissão dos cavaleiros Sassan, liderada pelo rei da noite Darius. Tudo o que Sinbad precisa fazer é obter a aprovação de Darius para se tornar um amigo oficial do país. Então ele se aproxima sem hesitação. Sinbad começa a correr paralelo a Darius e se apresenta, mas os guardas o param. Eles ameaçam matá-lo se ele não recuar agora, mas Darius os impede, dizendo que não precisam sujar suas lanças com o sangue de um homem sem modos. Indiferente a isso, Sinbad visita o castelo do Rei da Noite e pede aos guardas que o deixem entrar, repetindo várias vezes que não é um homem suspeito. À noite, eles vão a um bar feito exclusivamente para forasteiros, e Sinbad está determinado a encontrar o rei amanhã. Hina está bêbado agora e diz que eles deveriam simplesmente forçar a entrada, enquanto Jafar tenta dizer aos dois para se acalmarem. De repente, um nativo se aproxima de Sinbad e pergunta se pode sentar-se ao lado deles. No entanto, a garçonete o agarra pelo colarinho e o sacode, dizendo que ele não tem permissão para entrar naquele lugar, que é reservado apenas para forasteiros. Ela lhe diz para estar ciente de sua posição como filho do rei, e Sinbad encontra sua chance de obter aprovação. Logo ele se senta para conversar com Mistras, o filho de Darius. A garçonete fica tensa em deixar Mistras falar com estrangeiros e ouvir histórias sobre o mundo exterior, mas Sinbad a encanta, e ela os deixa conversar sem problemas. Com isso, eles começam a comer, e Mistras devora comida e bebida porque, como aprendiz de cavaleiro, só pode comer alimentos simples e sem graça. Assim que termina de comer, ele expressa sua insatisfação por o povo de Sassan não ter permissão no mundo exterior, e é por isso que ele quer ouvir as histórias de lá. Sinbad decide atender ao seu pedido, apresenta-se como o capturador de masmorras e lhe entrega o livro As Aventuras de Sinbad. Ele então faz uma performance para Mistras, liberando eletricidade de sua espada enquanto recita sua história. Mistras fica mistificado pela história e performance incríveis e impressionado pela história no pergaminho. Ele declara que também quer experimentar tal liberdade e aventura em vez de ficar em Sassan. Ele parte feliz depois disso, determinado a ir e ver o mundo exterior com seus próprios olhos. No dia seguinte, ele tenta visitar Sinbad novamente, mas seu pai o pega em flagrante. Ele o repreende por quebrar o código deles e se envolver com forasteiros. Darius diz a ele para parar de sonhar em ir para fora, pois em breve se tornará um cavaleiro oficial. Ele até traz seu irmão mais novo e pede para não ser uma má influência para ele. Mistras está furioso agora, e quando seu pai lhe diz para reconsiderar suas ações, ele se recusa.
Ele declara que está farto de viver nesta prisão chamada Sassin, e nunca se juntará aos cavaleiros. Darius o atinge com um tapa forte, mas apesar disso, Mistras se recusa a obedecê-lo e parte. Ele visita Sinbad e implora para que o deixe ir com eles. De repente, Sinbad avista alguém escondido atrás da porta e os chama. Acaba sendo Espartos, o irmão mais novo de Mistras, que quer que ele fique em Sassan e suceda ao pai como o próximo rei poderoso. Mistras diz a ele para se tornar o rei em seu lugar, porque se recusa a ficar preso neste país. Sinbad respeita sua determinação agora e aceita levá-lo, mas apenas se ele puder assumir a responsabilidade por suas ações. Mistras sabe disso também, e pede a Espartos para dizer ao pai que ele está oficialmente deixando os cavaleiros. Espartos foge ao ouvir isso. No dia seguinte, enquanto Sinbad e seus amigos esperam por Mistras, Sinbad sente Hook voando atrás dele. Ele se vira para ver Yunnan ali, que comenta que ele envelheceu. Sinbad o repreende, dizendo que ele se tornou um jovem bonito. Ele então apresenta Yunnan aos amigos como um viajante estranho que o levou à masmorra com Baal. Yunnan tem acompanhado seus passos e sabe que ele também tem um segundo Jin. Yunnan diz a Sinbad que, desde que ele capturou Baal, mais masmorras estão surgindo por todo o mundo, e as pessoas estão começando a conquistá-las. Há capturas de masmorras em Ren e Sassin, e até mesmo em sua terra natal, Partivia. Yunnan pergunta a Sinbad como ele planeja lidar com seus colegas usuários de Jin, pois todos são pessoas poderosas. Ele responde que está aqui apenas para fazer negócios e nada mais, mas está bastante interessado em saber que o Rei da Noite Darius é um capturador de masmorras. Yunnan se diverte com suas reações e invoca Sarut antes de desaparecer de repente. Sinbad e seus amigos visitam o quartel-general dos Cavaleiros, onde Mistras derrotou todos, exceto seu pai. Se ele também conseguir derrotá-lo, estará livre para deixar os Cavaleiros, mas se perder, perderá a vida. Mistras lança um ataque implacável contra Darius, que bloqueia facilmente todos os seus ataques, e diz que ele tem boa habilidade, mas não força suficiente. Mistras o ataca novamente, mas Darius usa o poder de seu Jin e invoca uma barreira. Mistras é repelido pela barreira, e os cavaleiros acreditam que Darius usou o poder dado a ele por seu deus. Até Mistras acredita que está lutando contra um poder divino, mas ele continua atacando seu pai em vão. Ele joga sua lança em Darius e então corre rapidamente atrás dele para derrubá-lo com um soco surpresa. No entanto, a barreira é eficaz mesmo ali, e Mistras é arremessado para trás com sua própria força refletida contra ele. Mistras é derrotado, e conforme as regras do duelo, Darius avança para finalizá-lo, mas então Sinbad de repente pede para ele parar. A lança de Darius de repente ressoa com a bola de Jin e a espada de Sinbad. Os cavaleiros correm para prender Sinbad, mas ele saca sua espada e atordoa a todos usando um raio. Darius pede para ele ficar fora do duelo sagrado deles, e Sinbad simplesmente pergunta se ele obteve o poder de Deus que usou ao conquistar uma masmorra. Ele caminha em direção a Darius, dizendo que, embora tenha obtido o poder emergindo vitorioso, não é o poder de um deus de forma alguma. Ele declara que qualquer um que possa limpar uma masmorra pode obter esse poder, e ele está enganando o povo devoto de Sassan ao chamá-lo de poder de Deus. Sinbad se apresenta como um capturador de masmorras e desafia Darius para uma luta. Ele está pronto para aceitar qualquer punição se perder, mas se vencer, quer levar Mistras consigo e também obter permissão para fazer negócios com eles. Os cavaleiros pensam que Sinbad é tolo por desafiar o Rei da Noite. Eles não ousam prendê-lo porque ele lhes mostrou o que eles chamam de poder de Deus. Jafar entende que Sinbad está planejando fazer com que todos saibam que o Rei da Noite deles não é o único que pode usar o poder do Jin. Dessa forma, ele lhes mostrará que não é um poder divino e reduzirá o grau de sua rigidez religiosa. Sinbad mais uma vez pergunta a Darius se ele aceita seu desafio. O Rei da Noite diz que ele é bastante mal educado e sem modos. Ele afirma que não se importa com Mistras de forma alguma, mas como isso diz respeito às crenças de sua nação, ele o enfrentará. Mistras corre em direção a Sinbad, dizendo que ele não pode vencer Darius. Ele explica que a barreira invisível o protege de todos os ataques e os desvia de volta para o atacante. Bem, Sinbad não vai se desmotivar com isso, e seus amigos acreditam que ele pode vencer. Sinbad avança contra Darius e lança ataques rápidos, mas o Rei da Noite os bloqueia todos facilmente. Ele ataca Sinbad depois disso, mas ele também desvia de todos os seus golpes e estocadas. Sinbad então usa o raio em Darius, que usa sua barreira para refletir o raio de volta para ele. Sinbad usa sua espada no último momento para desviá-lo, e no curto momento em que Darius baixa sua barreira, ele o ataca novamente. Darius recua e cria uma barreira para bloquear seu ataque, e os cavaleiros ficam surpresos que alguém possa lutar em pé de igualdade com seu rei. No entanto, Sinbad apenas ri e diz que eles consideram isso uma luta igual. Ele decide mostrar a todos seu verdadeiro poder e permite que a magia de Baal flua para seu corpo. Os braços de Sinbad crescem em tamanho, rasgando suas roupas, e então escamas brotam por todo o seu corpo, transformando-o no modo Jin Equip.
Sinbad diz a Darius que este é o verdadeiro poder de um capturador de masmorras e pergunta quanto tempo ele pode durar contra isso. Ele levanta sua espada e cria uma bola de raio gigante no céu acima do castelo. Um poderoso feixe de raio cai da bola diretamente sobre Darius, que mal consegue bloqueá-lo com sua barreira. O ataque causa muita confusão no castelo, e quando a poeira baixa, os cavaleiros descobrem que ambos os lutadores estão desaparecidos e há um buraco gigante no telhado. Sinbad está carregando Darius em uma barreira protetora enquanto voa sobre a cidade para ir a algum lugar vazio. O Rei da Noite quer revidar, então Sinbad simplesmente o joga nas montanhas de uma grande altura. Ele desce depois disso e descobre que Darius sobreviveu à queda. Sinbad o elogia por sua robustez, mas Darius pede para ele parar de agir como se a luta já tivesse acabado. Sinbad suspira, percebendo que o rei ainda não aprendeu a lição, então ele decide mostrar-lhe seu movimento final. Bara Rock Saika, e dispara um ataque devastador em direção às montanhas. O único ataque demole tudo em seu caminho e até cria uma gigantesca amolgadela na maior montanha. Darius não consegue acreditar no que vê, e Sinbad pergunta se ele finalmente entende a diferença em seus poderes. Ele diz que se estivesse planejando invadir o país, ele já teria sido destruído a esta altura, apesar do poder divino do Rei da Noite. Darius pergunta qual é o seu objetivo ao vir para Sacin, e Sinbad responde que está aqui apenas para criar relações amigáveis e estabelecer uma parceria comercial. Ele se desculpa por ter sido indelicado com Darius antes, afirmando que foi apenas para preparar o terreno para negociar com ele. Sinbad diz a Darius que masmorras estão aparecendo por todo o mundo, e as pessoas estão constantemente desafiando e capturando-as. Ele afirma que um dia, isso tornará várias nações tão poderosas que as guerras serão muito mais destrutivas e sangrentas. Sinbad declara que não planeja travar guerras com seu poder. Em vez disso, ele quer acabar com a era da violência. Ele professa seu sonho de criar um mundo onde todas as nações e pessoas se respeitem. Sinbad diz que para esse propósito ele quer criar um país que estará no centro do novo mundo, e ele precisa de aliados com a mesma mentalidade para ajudá-lo a mudar o mundo. Ele pede a Darius que lhe empreste seu poder como rei de Sacin para fazer o sonho de um mundo pacífico se tornar realidade. De volta ao castelo, os cavaleiros cercaram Hinahorro, e outros porque seu rei não retornou mesmo depois de meia hora. Jafar está prestes a sacar suas armas quando de repente um raio atinge o chão, e dele saem Sinbad e Darius. Os cavaleiros estão curiosos sobre quem venceu a luta, mas antes que Darius possa declarar derrota, Sinbad diz que foi um empate. Ele diz que ambos possuíam poder igual como capturadores de masmorras, então decidiram não lutar desnecessariamente. Os cavaleiros estão confusos porque apenas o rei pode ter o poder de Deus de acordo com a religião deles. Darius diz que o poder da masmorra só surge quando o mundo está em desequilíbrio. Ele afirma que, neste momento, o mundo está caminhando para a maior crise da história, e mais guerreiros escolhidos estão obtendo o poder das masmorras. Darius diz que ele acolhe Sinbad como um aliado, e os cavaleiros imediatamente concordam com suas palavras. Eles dão as boas-vindas a Sinbad em Sacin para o choque de Mistras. Mais tarde, Mistras deixa o castelo para se juntar a Sinbad, e seu pai se aproxima para se despedir. Darius diz que pode achá-lo desobediente por causa de suas crenças, mas agora ele pensa que pode ser por causa de seu ciúme. Darius admite que, quando tinha a idade de seu filho, também sonhava em ir para fora, mas nunca conseguiu expressar seus desejos ao pai. Agora ele diz a Mistras para explorar o mundo em seu nome também, e o garoto é levado às lágrimas enquanto agradece ao pai. Logo ele alcança Sinbad e seus amigos, e diz que não consegue acreditar que finalmente vai para fora. Sinbad diz a ele que não importa o quão animado ele esteja, não deve esquecer que agora vai trabalhar para ele. Ele explica que a relação entre sua empresa comercial e Sacin é mais do que apenas relações comerciais, e ele é o embaixador de seu país. De repente, Esparto chega correndo e abraça Mistras, perguntando por que ele estava partindo sem vê-lo. Ele está chateado por sempre deixá-lo sozinho, e Mistras acaricia sua cabeça, dizendo que estava tão sobrecarregado com seus problemas que não pôde cuidar dele. Hinahorro decifra suas palavras como o fato de que ele não queria que sua atitude rebelde causasse problemas para seu irmão, e Esparto se emociona até as lágrimas. Ele diz ao irmão que está orgulhoso dele porque ele trabalhou duro para alcançar sua ambição. Mistras sorri e conforta seu irmão, pedindo-lhe para se tornar forte e então vir para o mundo exterior com ele. Com isso, Mistras parte com Sinbad para o início de sua nova vida. Por outro lado, todos os cavaleiros estão reunidos em frente ao seu monumento sagrado e eles perguntam a Darius se deixar Mistras sair do país foi a coisa certa. Ele pensa que por causa de Sinbad, a nação ortodoxa de Sacin foi forçada a mudar pela primeira vez em séculos, e ele acredita que é o destino determinado por Deus. Anteriormente, quando a luta deles terminou e Sinbad pediu o apoio de Darius, ele lhe disse que o lembrava de uma antiga lenda de Sacin. De acordo com a lenda, o mundo estava cheio de impurezas quando o povo de Sacin chegou a esta terra montanhosa. Eles haviam trazido o poder de Deus de sua terra natal, e seu rei usou o poder para limpar todas as impurezas daqui. Aquele primeiro rei todo-poderoso foi aclamado como seu Deus, que trouxe verdadeira igualdade e paz ao mundo, e é isso que Sinbad lembra a Darius. No entanto, o nome desse Deus agora está perdido. De volta ao presente, Darius pensa que só concordou com uma aliança com Sinbad porque viu Deus nele.
Na manhã seguinte, Sinbad e sua equipe chegam à beira-mar, e Mistraz fica maravilhado com a vista da água, até onde pode ver. Ele está animado para sair pelo mundo e explorá-lo, e pergunta ansiosamente a Sinbad para onde eles vão em seguida. Jafar responde que eles vão visitar uma pequena nação, que é ainda mais peculiar que Sassã, e eles mal conseguiram permissão para entrar nela. Jafar descreve o reino de Artemira como um país de mulheres governado por uma princesa guerreira. Mistraz tem um ataque de pânico ao ouvir sobre um país de mulheres porque ele é um pervertido sortudo, mas Sinbad está pronto para ter o melhor momento de sua vida lá. O reino de Artemira está localizado na região sudeste do continente, e é um pequeno país comparável em tamanho e poder a Sassã. O reino é protegido da influência do mundo exterior por causa de um grande vale. O vale gigantesco intimida a maioria dos visitantes, e até Sinbad fica maravilhado quando seu navio passa por ele. Enquanto Sinbad e Mistraz estão fascinados pelos diferentes tipos de plantas e animais visíveis no vale, Hinarroho reclama que está muito úmido. De repente, Mistraz avista um pássaro no céu, e Sinbad pensa que é um pouco estranho. O pássaro começa a vir em direção a eles e continua aumentando de tamanho à medida que se aproxima. É tão grande quanto um caminhão, e as duas garotas sentadas nele sorriem maliciosamente para os homens no navio, enquanto voam por eles. Todos ficam espantados com o tamanho do pássaro, que retorna para voar paralelo ao navio deles. As garotas cumprimentam os visitantes e dizem que, se chegarem com sucesso à cidade, lhes proporcionarão bons momentos. É a primeira vez de Mistraz ouvindo conversas pervertidas, e ele fica vermelho quando as garotas dizem que os farão trabalhar duro a noite toda, mesmo que implorem para parar. No entanto, quando Sinbad diz que aceitará o convite delas e as verá esta noite, as garotas de repente ficam nervosas diante de sua masculinidade e dizem que estavam apenas brincando. Elas vão para longe com isso e Jafar fica enfurecido com a irresponsabilidade de seu líder. Eles logo chegam a um porto improvisado e estacionam seu navio lá antes de seguir em frente a pé. Sinbad e Mistraz estão em busca de bons momentos com mulheres, então correm na frente, enquanto Jafar e Hinarroho os seguem em um ritmo confortável. No entanto, ao anoitecer, as pernas de Sinbad cederam, e ele não consegue acompanhar Mistraz e Jafar, que estão acostumados a jornadas tão árduas. Ele faz uma birra no chão e diz que eles deveriam descansar ali por hoje. Ele pede a Hinarroho para carregá-lo, mas ele está tão exausto quanto ele por causa do calor e da umidade. Enquanto Sinbad se zanga no canto, Jafar tenta atravessar uma ponte quebrada usando suas cordas. Mistraz pergunta se eles não deveriam parar para deixar Sinbad se recuperar, mas Jafar acredita que ele pode fazer o que quiser, então eles não deveriam mimá-lo. Mistraz comenta que ele parece confiar muito em Sinbad, e Jafar fica envergonhado ao ouvir isso. Então, de repente, Sinbad tem uma ideia brilhante, e ele usa seu Jinn Equip para usar o poder de Baal e voar pelo céu. No entanto, Jafar o amarra, e então o eletrocuta, trazendo-o para o chão. Ele o ensina que ninguém em Artemira sabe sobre Jinn Equips e humanos voadores, então eles ficariam em guarda se o vissem assim. E isso criaria muitos problemas para eles. Sinbad está aterrorizado com Jafar e ele está indefeso enquanto o ex-assassino o amarra e o carrega para o outro lado. Eles fazem uma pausa quando o sol se põe e então retomam sua jornada sob a luz da lua. Sinbad e Hinarroho têm dificuldade para caminhar a noite toda e desistem várias vezes no caminho. No entanto, eles chegam com sucesso a Artemira assim que o sol nasce no horizonte. A cidade é construída diretamente nas paredes do vale, e todos usam os pássaros gigantes para viajar de um lugar para outro. Os habitantes de Artemira montam os pássaros gigantes, e um deles voa bem perto do grupo de Sinbad. Eles decidem prestar seus respeitos à rainha de Artemira primeiro, mas como eles cheiram mal depois de viajar sem parar, devem encontrar um lugar para descansar e se lavar primeiro. Eles abordam algumas garotas perguntando se há alguma pousada na cidade. As garotas dizem que não há pousadas e então comentam que eles cheiram mal. Jafar pergunta se há algum lugar onde eles possam tomar banho, e as garotas dizem que eles podem ir ao fundo do vale para uma purificação ou para a área da luz vermelha. Sinbad diz que eles devem ir tomar banho na área da luz vermelha porque não podem aparecer assim na frente da rainha. Mas Jafar rejeita essa ideia. Eles vão ao fundo do vale para uma purificação, e no caminho Jafar esbarra em uma pessoa suspeita com um nariz peculiarmente longo. Logo depois disso, eles finalmente chegam ao palácio da rainha, e a guarda lhes diz para terem cuidado com suas palavras porque a rainha não está de bom humor hoje. Eles se ajoelham diante da rainha, e Sinbad se apresenta como a companhia comercial Sindria, que deseja estabelecer relações comerciais com Artemira. No entanto, eles não percebem que estão falando com uma boneca até que a guarda de antes começa a rir. Ela se aproxima do trono, tira a boneca e senta-se no trono. Ela se apresenta como a Rainha Mira, que só queria provocá-los. Ela afirma que muitos visitantes a desprezam porque ela é mulher, e é por isso que ela não gosta de homens. Ela diz que as cartas deles mencionam que uma mulher chamada Hurumu é a conselheira deles, mas tudo o que ela pode ver são homens. Jafar explica que Hurumu está grávida, então ela não pôde vir, então Mira manda ele ir embora. Ela não tem interesse em falar com homens, e eles só são bem-vindos aqui se quiserem ter bebês com as mulheres de Artemira. Jafar implora e pede para ela ouvi-los, mas Mira não concorda. Então Sinbad se levanta e se aproxima dela, prometendo que nunca a trairá. Ele segura a mão dela e a puxa para mais perto, pedindo para ela confiar nele.
Mira sorri pra ele perguntando se é assim que ele tem seduzido mulheres por todo o mundo. Infelizmente, seu carisma não é forte o suficiente para funcionar nela, e ela coloca sua lança ao lado do pescoço dele antes que ele possa sequer notar. Ela diz a ele que agora aprenderá como é aterrorizante tentar seduzir uma mulher apenas para traí-la. Mira invoca suas guardas e lhes diz para levarem os homens e trancá-los. De repente, a espada de Sinbad e o cajado de Mira estão ressoando, e ele percebe que ela também é uma capturadora de masmorras. Ela também reconhece e tira a espada, dizendo a Sinbad que mesmo que ele seja um candidato a rei, isso não muda o fato de que ele tentou enganá-la. Mira diz às suas guardas para terem cuidado com o que o outro homem poderia estar escondendo e ordena que despojem todos. Eles gritam e resistem, mas o jogo virou para eles. E logo Sinbad, Mistras e Jafar estão à beira de um penhasco, nus e com medo. Sob o comando de Mira, suas guardas os empurram pelo penhasco, dizendo que realmente os deixarão bater se voltarem vivos. Quanto a Hina-Horô, elas apenas o contêm porque ele é um Imuchak, e Mira só ouviu falar de seu físico único. Ela planeja investigá-lo, e enquanto Hina-Horô teme que ele seja dissecado, algo muito mais terrível o espera. Um exército de garotas desesperadas o cerca, prontas para espremer cada última gota de seus fluidos de amor de seu corpo. Por outro lado, Sinbad e seus amigos de alguma forma sobreviveram à queda. Ele planeja retornar à superfície o mais rápido possível. Mas primeiro, eles encontram folhas para cobrir suas partes íntimas da câmera. Eles começam a procurar uma saída depois disso, mas não há como subir. Além disso, eles não comeram nada desde que vieram para Artemira, e agora estão com fome. Felizmente, Mistras tinha um pouco de comida escondida em seu turbante, porque este é um costume dos cavaleiros assassinos. Eles têm um drama confuso sobre como dividir a comida entre eles, e finalmente Mistras come um pedaço da carne seca, enquanto Sinbad e Jafar dividem o outro. Eles adormecem depois disso, e Sinbad logo acorda com uns sons estranhos de sibilos e chocalhos. Ao abrir os olhos, ele se vê e seus amigos cercados por cobras. Ele entra em pânico, joga as cobras e afasta seus amigos delas o mais rápido que pode. Sinbad desiste de sobreviver agora, mas Jafar diz para ele ser homem. Ele simplesmente caminha até as cobras, pega uma e a rasga em duas com as próprias mãos. Ele diz a Sinbad e Mistras que eles estão agindo como fracos apenas porque estão com fome, e os manda comer a cobra para ter energia. Ele os assegura de que é completamente seguro comer cobras, pois ele sobreviveu com elas sempre que ia em missões de assassinato. Eles comem as cobras e então começam a se adaptar às duras condições do vale. Eles coletam plantas e cipós para criar uma casa, trabalham todos os dias para encontrar formas de subir, e passam as noites descansando depois de comer cobras. Logo, Sinbad termina de abater as cobras do dia, enquanto Jafar fez um tecido rústico com as cascas das árvores da região. Mistras encontram um pedaço de madeira que foi arrastado para a costa, e eles planejam usá-lo para consertar sua humilde cabana. Depois disso, eles fazem um churrasco de cobra para o almoço, e Sinbad até encontrou um pedaço de salgema. Então, de repente, Mistras explode, perguntando por que diabos eles estão se adaptando a viver neste lugar. Ele pergunta aos amigos se esqueceram por que estão aqui, e eles respondem em uníssono que estão aqui para sobreviver. O frustrado Mistras só consegue gritar que eles estão errados. Ele lhes diz que estão no reino de Artemira para estabelecer relações comerciais, mas a rainha os jogou do penhasco. Sinbad diz que tem algumas memórias vagas disso, mas elas não o incomodam nem um pouco, e ele calmamente saboreia as cobras grelhadas. Jafar é o mesmo e diz que viver assim é bastante agradável. Antes que Mistras possa atacá-los, Sinbad explica que quando era jovem, a comida era escassa por causa da guerra, e as pessoas se ajudavam para sobreviver. Mas depois de viver uma vida de luxo em Ren, ele esqueceu suas raízes e viver no fundo do vale o ajudou a se reconectar com elas. Mistras ainda não está satisfeito mesmo depois da palestra esclarecedora, e diz que quer sair deste lugar o mais rápido possível. À noite, ele vagueia pelo vale, pensando em uma maneira de sair. Sua maior motivação é a mulher que lhe disse que o deixaria acertar se ele voltasse à superfície. De repente, ele pisa em algo macio e carnudo, e fica chocado ao perceber o que é. Ele leva sua descoberta de volta à base, e tanto Sinbad quanto Jafar ficam impressionados com o fato de ele ter encontrado um enorme pedaço de carne fresca. Não só é uma deliciosa carne de cordeiro, mas também já está pré-limpa e processada. Enquanto Sinbad e Jafar celebram que terão costeletas de cordeiro esta noite, Mistras lhes diz para usarem o cérebro. Ele pergunta se eles não acham suspeito que um pedaço de carne perfeitamente processado estaria jogado no fundo do vale para eles encontrarem. Ele acredita que alguém o colocou lá como uma pista para ajudá-los a escapar, mas nenhum deles tem interesse nisso. Eles começam a cozinhar o cordeiro no fogo, e Sinbad tira pedacinhos de pedras preciosas presas nele e as joga fora porque não valem nada. Mistras está tão devastado que nem mesmo pedras preciosas podem detê-los agora, mas então, de repente, Sinbad muda de ideia. Ele diz a Mistras que essa descoberta pode realmente tirá-los dali, e pede para ele mostrar onde encontrou o pedaço de carne. Ele os leva ao lugar onde encontrou a carne, e para a surpresa de todos, mais pedaços de carne fresca estavam lá, mesmo não estando presentes durante o dia. Sinbad imediatamente vai verificar um pedaço e descobre que está perfeitamente fresco. Ele e Jafar começam a coletá-los para comer mais tarde, e Mistras grita com eles para não se distraírem.
Ele bate em Sinbad dizendo que investigar a origem da carne vem antes de comer, quando de repente os pássaros gigantes de Artemira descem à base do vale. Eles pegam os pedaços de carne e voam para longe, frustrando Sinbad porque ele planejava comer tudo. Cada último pedaço de carne se foi, e Mistras está devastado porque perderam sua única pista para voltar para casa. No entanto, Sinbad o conforta, dizendo que o destino está do lado deles. Acontece que as mulheres de Artemira jogam a carne para baixo para que pedras preciosas fiquem presas nela, e então os pássaros as trazem para fora. Mais especificamente, eles usam seus homens domesticados para o trabalho. A encarregada do local descobre que a produção de pedras está diminuindo ultimamente, e os homens afeminados dizem que não é culpa deles, porque os pássaros não estão devolvendo a carne. A senhora diz que vai cortar o salário deles se não produzirem resultados, mas os homens começam a agir de forma estranha, então ela desiste. No fundo, Sinbad e Jafar estão coletando toda a carne que podem, e Mistras está mais uma vez devastado porque pensou que Sinbad havia encontrado uma maneira de escapar. Ele começa a chorar dizendo que talvez nunca saia dali, mas Jafar diz para ele confiar em Sinbad porque ele sempre tem um plano. Ele diz que Sinbad pode transformar qualquer ato sem sentido em algo que pode mudar o destino de alguém. Bem, não parece que ele tenha planos por enquanto. De repente, alguns pedaços enormes de carne caíram. Mistras pensa que isso não muda nada, mas Sinbad lhe diz que estava esperando por esse dia para escapar dali. Logo, os pedaços de carne são levados à superfície, e enquanto os homens começam a tirar as pedras preciosas deles, Sinbad faz sua aparição de dentro de um pedaço. Seus amigos fazem o mesmo, e as garotas surtam e fogem. Sinbad e amigos pegam emprestado roupas dos homens para se cobrirem, Mistras ainda não entende o que acabou de acontecer, e Jafar explica o esquema de Artemira para recuperar as pedras preciosas presas na carne. Desde que começaram a comer toda a carne, eles devem ter pensado que um carnívoro faminto era o responsável, então jogaram pedaços enormes de carne que nenhuma criatura conseguiria comer rapidamente. Foi com isso que Sinbad contou, e ele usou isso com sucesso para escapar do fundo. Sinbad então se vira para os homens e pergunta se eles estão sendo oprimidos pelas mulheres de Artemira. Eles respondem que ninguém os está oprimindo, e é que os papéis de gênero em Artemira são assim. As mulheres fazem todo o trabalho de ganhar dinheiro e os homens cuidam da casa. Alguns deles trabalham meio período em tais bicos para coletar dinheiro, mas estão bastante satisfeitos com as vidas que levam. Depois de ouvir isso, Sinbad diz que eles deveriam visitar a rainha e mostrar a ela que sobreviveram. A rainha Mira está em seu quarto, admirando o lindo colar que tirou de seus prisioneiros, quando de repente Sinbad entra pela janela. Ela tenta prendê-lo, mas ele rapidamente se aproxima dela e se inclina para um beijo. Mira está prestes a ceder aos seus desejos femininos, mas então Sinbad escapa, roubando o colar que ela usava, que é seu vaso de gin. Ele também roubou a espada dela porque acreditava que alguém tão cautelosa como ela manteria os vasos roubados por perto. Mira está furiosa por um homem tê-la enganado, e ela pega sua lança, usa o modo de equipamento Jin e se transforma em uma mulher de 3 cabeças. Ela diz a Sinbad que ele aprenderá sobre seu verdadeiro poder agora. Enquanto isso, Jafar e seus amigos também recuperaram seus equipamentos, e querem resgatar Rina antes que Sinbad crie uma cena. Eles de repente avistam 2 luzes no céu e percebem que Sinbad e Mira estão lutando. Ambos usam ataques baseados em raios e anulam os poderes um do outro. Mira diz que ele não pode machucá-la porque o raio também é seu elemento, e Sinbad lhe diz que ele tem mais de um Jin. Ele usa o modo equipado Jin de Valifor e se transforma em um homem-cão. Mira pensa que é apenas um truque enganoso, e então Sinbad emite uma luz fraca dos olhos em suas palmas. Mira o ataca primeiro e ele continua a desviar dela. Ele a ataca com balas de gelo, mas apesar de levar um golpe direto, Mira está ilesa. Ela diz a Sinbad que ele não é nada comparado a ela. Seu Jin, Cérbero, tem 3 cabeças. Uma delas controla raios, a outra controla gelo, e ela controla fogo, tornando-a mais forte do que qualquer outra pessoa. Ela diz a Sinbad que ele nunca poderá derrotá-la, mesmo com 2 de seus Jins. Mira o ataca com um golpe poderoso, e ele é empurrado contra a parede enquanto tenta bloqueá-lo. Ela então usa seu maior ataque de fogo e envia um cão de chamas de 3 cabeças em direção a Sinbad, criando uma enorme explosão. Mira ri, dizendo que ele era tão fraco quanto qualquer outro homem, mas Sinbad está bem atrás dela. Ela fica frustrada por ele estar vivo mesmo depois de levar o golpe, mas mal sabe ela que controlar o gelo é apenas o poder secundário de Valifor. Mira decide usar seu ataque supremo que combina o poder de todos os 3 elementos. Mas então um golpe certeiro atinge a parte de trás de sua cabeça, e quando ela se vira, Sinbad está lá. Ela se pergunta quando ele foi para trás dela, já que ela não tirou os olhos dele. Ela o ataca novamente, mas ele desaparece no último momento e aparece atrás dela. Mira começa a perder a confiança e seus movimentos se tornam erráticos. Isso se devia ao verdadeiro poder de Valifor que dificulta o movimento das coisas e rouba a energia delas. Usando, Sinbad conseguiu congelar o movimento dela bem quando ela estava prestes a atingi-lo e rapidamente desviar de todos os seus ataques. Para acabar com a rainha arrogante, Sinbad a congela no gelo e ela o aceita como o primeiro homem a dominá-la e derrotá-la.
Logo depois disso, Sinbad e seus amigos fazem outra visita oficial à Rainha Mira. Mistras está ansioso que eles serão executados, mas Jafar diz para ele se acalmar. Eles logo chegam à corte da rainha, onde a encontram no meio de um tratamento de spa. Sinbad se ajoelha diante dela e ela dispensa seus servos enquanto o repreende por agir assim depois da intensa ação que tiveram na noite passada. Ela se levanta dizendo que por causa da luta com ele, sua pele foi arruinada e ela precisou de cuidados intensos por um mês. No entanto, foi a primeira vez que um homem a dominou e a derrotou, então foi bastante agradável. Sinbad diz que também se divertiu muito na noite passada, mas Mistras não aguenta mais as falas de duplo sentido e desmaia por causa de um sangramento nasal. Mais tarde, depois que Mira se veste, ela declara que a nação de Artemira entrará em um tratado diplomático com a Companhia de Comércio de Sindria. Ela afirma que um representante de Artemira será enviado para ajudá-los, e ela quer colaborar muito com eles no futuro. Sinbad agradece e então Mira diz que, mais do que tudo, ela não quer um homem como ele como seu inimigo. Ela pergunta qual é o seu verdadeiro objetivo e Sinbad lhe diz que ele quer criar um mundo sem guerra. Ele pede cooperação para isso, mas ela está desconfiada. Sinbad diz que os Vasos Jin criarão uma guerra em grande escala um dia, ameaçando o equilíbrio do mundo. É por isso que ele quer criar uma aliança poderosa com governantes de mentalidade semelhante como ela, que possam impedir qualquer guerra. Ele informa Mira que entre seus aliados atuais estão o rei da tribo Imuchak e o rei da noite de Sassin. Mira fica chocada ao saber que Sinbad tem relações amigáveis com dois países que são avessos a se misturar com estrangeiros. Sinbad apresenta Mistras como o filho do rei da noite, e Mira percebe que até mesmo o poderoso rei da noite o perdeu. Ela sabe que os Vasos Jin são ferramentas com poder incomparável, e poderiam até rivalizar com a lendária feiticeira de Him. Jafar pergunta o que ela quer dizer com a feiticeira lendária, porque eles nunca saíram da cidade de Napóleo. Mira explica que a feiticeira se dedicou a criar nações prósperas no mundo. Dizem que ela tem 200 anos e há rumores de que é a lendária Mag. Essa é uma palavra estrangeira para Sinbad e seus amigos. Mira explica que os Mags são tão envoltos em mistério, mas aparecem em lendas por todo o mundo. Eles apareceram em tempos de crise e guiaram os homens para tempos de paz. São conhecidos como os grandes feiticeiros da criação que podem selecionar candidatos a rei. Enquanto Sinbad ouve sobre os Mags, ele vê o fluxo de Hulk claramente. Mira explica ainda que os Mags podem criar masmorras com apenas um aceno de sua varinha e guiar indivíduos dignos de obter o poder do rei. Tudo se encaixa na mente de Sinbad. Ele percebe que Yunnan é muito provavelmente um Mag. Ele pede a Mira para lhe contar mais sobre os Mags, e o único fato adicional que ela pode dar a ele é que os Mags são abençoados por Hulk, a energia que guia o fluxo do mundo. Ela acredita que isso significa que os Mags são a personificação da vontade do mundo. Mira acredita que a magia está direcionando o número crescente de masmorras por todo o mundo, e ela concorda com o ideal de Sinbad. Assim, ela concorda em se juntar à sua aliança. Logo depois disso, Sinbad e seus amigos saem, onde Jafar diz que está aliviado que tudo deu certo. No entanto, ele ainda não está feliz com Sinbad por usar seu equipamento Jin contra a rainha. Por outro lado, Mistras está bastante inquieto porque eles vão deixar Artemira amanhã, e ele planeja usar o tempo livre que lhe resta aqui de forma significativa. Ele quer se divertir com algumas mulheres fáceis, e Sinbad começa a brigar com ele por isso. De repente, a mulher que o tentou antes de empurrá-lo do penhasco chega lá e afirma estar surpresa por ele ter sobrevivido. Mistras imediatamente começa a bajulá-la, e ela concorda em lhe dar a recompensa prometida. Sinbad fica frustrado ao finalmente entender por que Mistras estava tão desesperado para escapar do vale. A mulher então diz que eles vão libertar o homem que estavam mantendo cativo, e imediatamente Rina aparece lá, com um esquadrão feminino completo agarrado a ele. Parece que elas realmente sugaram a última gota de energia dele. E agora, Mistras teme que seu destino seja assim também. As garotas vão embora, dizendo que se divertiram pesquisando o homem Imuchak. Sinbad se aproxima de Rina, perguntando como ele vai explicar isso para Hurumu, e ele grita que não cruzou a linha. Ele jura que não fez nada de errado e então, de repente, Mistras começa a gritar que deveria ter sido ele. Sinbad diz para ele parar de chorar porque eles ainda têm uma chance. Ele o lembra da zona de luz vermelha aqui e ambos decidem ir para lá imediatamente. No entanto, quando chegam à primeira loja na zona de luz vermelha, eles se deparam com homens gigantes e musculosos com narizes anormalmente longos e pontudos e toda a empolgação deixa seus corpos. No dia seguinte, é hora de eles partirem de Artemira. A representante que a rainha está enviando com eles os cumprimenta e se apresenta como Parsin. No entanto, Rina ainda está se recuperando do trauma que enfrentou todo esse tempo e Sinbad e Mistras perderam sua virgindade, mas de forma oposta ao que queriam. Eles estão devastados, mas Jafar diz a Parsin para não se preocupar com eles. Eles chegam ao lugar onde embarcarão nos pássaros gigantes que os levarão aos seus navios. Até a rainha Mira vem lá para se despedir, alegando que se afeiçoou a eles.
Ela diz que eles devem manter seus laços fortes porque, no futuro, serão eles que cuidarão de suas filhas quando elas estiverem prontas para sair para o mundo. Duas garotas aparecem por trás dela e mais delas já estão ao lado dela. Mistras e Hina ficam chocados com o número, e Sinbad nervosamente comenta que as filhas dela são fofas como ela. De repente, sua filha mais nova se aproxima de Sinbad e agarra suas roupas, olhando para ele com admiração. Mira ri, dizendo que ela pode ter gostado dele. Ela afirma que sua filha mais nova, Piste, também é a mais talentosa porque já consegue controlar os pássaros gigantes. Piste coloca uma pena vermelha na orelha de Sinbad, e Mira diz que é uma grande honra na cultura deles. Ela espera que a jornada de Sinbad seja abençoada por Hook, e ele pode vê-los flutuar em sua direção. Com isso, eles sobem nos pássaros gigantes e voam para longe. Logo, eles pegam seu navio e chegam a Rim. A companhia de comércio de Sindria estava funcionando bem em sua ausência, e quando Sinbad fez sua aparição lá, todos correram para cumprimentá-lo. Ele quer encontrar Hurumu para se atualizar sobre tudo o que aconteceu em sua ausência, mas descobre que ela voltou para casa porque está no último mês de gravidez. Eles asseguram a Hina que ela e o bebê estão perfeitamente saudáveis. Sinbad percebe que Vidal deve estar liderando os negócios em seu lugar, então ele visita seu escritório. Lá, ele encontra Vidal completamente absorto na papelada e se assusta quando nota Sinbad. Ele fica emocionado ao ver seu chefe novamente, mas Sinbad apenas joga mais trabalho nele. Vidal pergunta o que são essas contas, e Sinbad diz que, já que ele voltou, eles precisam dar uma festa. Na festa, Sinbad apresenta as novas adições à sua equipe. Ele primeiro apresenta Mistras como o filho do Rei da Noite de Sassin, e depois Parsin como uma diplomata de Artemira. Ele diz a todos que Mistras é solteiro e procura uma namorada, enquanto Parsin é assustadora quando está brava. Sinbad então declara que este é apenas o começo, e a companhia de comércio de Sindria continuará a crescer. Ele declara que eles se tornarão a maior companhia de comércio de todo o reino e então estabelecerão seu próprio país. Mais tarde, Sinbad vai à varanda para desfrutar de um momento de silêncio, e seus amigos vêm procurá-lo. Ele lhes diz que a companhia de comércio de Sindria se tornou tão grande apenas por causa das pessoas que encontraram em seu caminho. Ele relembra todas as pessoas que influenciaram sua vida e acredita que há uma grande força que os está unindo. E de alguma forma, Sinbad pode ver essa grande força e todas as direções que ela pode tomar. Ele pode ver o fluxo do destino diante de seus olhos e sabe exatamente qual caminho seguir para alcançar seu objetivo. Enquanto isso, o mundo está mudando rapidamente, mas em silêncio. Em Persúvia, Barbarossa adquiriu um vaso Jin, e Dragal e a princesa estão em fuga. Na capital de Rein, um lendário Magi e um gladiador ruivo estão se preparando para um futuro incerto. Em outro país, a bruxa Falon está cooperando com o príncipe, e Yunnan está apenas observando tudo se desenrolar. Enquanto Sinbad vê uma chuva de meteoros, assim como a que ocorreu durante seu nascimento, ele afirma que é especial. O Sinbad de 16 anos não sabe o que o futuro lhe reserva, mas, independentemente do que seja, ele vai desafiá-lo de frente e vencer.